Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada pelo pastor John Gobeiri, que vai mudar a sua vida. Salmo 144. Eu vou ler apenas o primeiro texto, o primeiro verso inicial. E diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém, amados? Eu vou ler mais uma vez, preste muita atenção, porque Davi recebeu um chamado de Deus de lutar, de batalhar, de defender Israel, a nação que pertence a Deus, o povo de Deus. Davi era um rei de muitas pelejas, de muitas batalhas, que defendia o povo de Deus com unhas e dentes. E no Salmo 144, Davi revela que entendia perfeitamente que esse era o seu trabalho, era o seu ministério, era o seu chamado. E ao mesmo tempo ele deixa muito claro que ele conseguia vencer, ele conseguia ter vitórias nesta guerra, nestas batalhas, porque Deus adestrava as suas mãos, ou seja, Deus lhe ensinava, Deus lhe capacitava, Deus lhe dava direções para vencer as guerras. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu vou ler de novo. Davi diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos, que ensina as minhas mãos, que me dá direção para a peleja, para enfrentar inimigos, e adestra também os meus dedos para a guerra. Amém, amados? Apesar dos dias vividos por mim e por você hoje, não exigir de mim, não exigir de você uma guerra física, Davi, ele combatia nesses dois mundos. Ele combatia no mundo físico e também no mundo espiritual, porque Davi puxava a espada. Então a guerra que o Davi vivia era uma guerra física, exércitos contra exércitos, nações contra nações. Hoje, graças a Deus, nós não vivemos essa guerra. No Brasil, pelo menos, fisicamente falando, nós não temos essa briga religiosa. Amém, amados? Mas independente da nação, independente de qualquer cor, raça ou religião, todos nós travamos uma guerra, uma batalha no mundo espiritual. Todos nós, sem exceção alguma, eu, você, todos nós vivemos em uma guerra. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você vive uma guerra constante. Está muito fraco, diga: você vive uma guerra constante. E por mais que pareça, olhem para mim por favor, por mais que pareça que não vivemos esta guerra, vivemos esta guerra. E por mais que você diga assim: mas eu não estou preparado, pastor, para guerra alguma, eu não me sinto pronto ou capacitado para guerra nenhuma. Ainda que você não se sinta capacitado, ainda que você não se sinta preparado, isso não vai mudar absolutamente nada. Você está na guerra do mesmo jeito. Mas eu tenho uma excelente notícia para te dizer hoje. Nestas guerras da tua vida, com Deus, você é mais do que vencedor. Amém, amados?
Diga comigo: nas guerras da minha vida, com Deus. Diga forte: com Deus, eu sou mais do que vencedor. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, te preparar e te garantir, assim como Deus ajudou Davi a vencer, Deus vai te ajudar a vencer também. E você tenha certeza, e as guerras que você precisa enfrentar, Deus vai te dar hoje direção, Deus vai te mostrar o caminho, e você sai daqui mais do que vencedor. Toma posse disso? Então vamos orar a Deus agora, vamos pedir a Deus para falar conosco. Ore você e peça para Deus falar com você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos reunidos na Tua casa, reunidos na Tua presença, e queremos muito ouvir a Tua palavra. O que fez esta pessoa sair de onde ela estava, da sua casa, do seu trabalho, de onde ela se encontrava, estar aqui, é porque ela quer ouvir a Tua palavra e quer receber do Senhor uma direção para vencer as guerras que ela tem enfrentado. Por isso eu te peço, use os meus lábios, use a minha vida para abençoar todos que estão aqui na sede da Crescer em Cristo, como também todos que me ouvem pelo rádio. Enquanto esta palavra estiver sendo pregada, ó Deus, estenda a Tua mão para curar, estenda a Tua mão para libertar, estenda a Tua mão para operar sinais, prodígios e maravilhas. Glorifica, Deus, o Teu nome em nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor, diga amém, Jesus, e dê para Deus uma salva de palmas para a sua palavra, uma linda salva de palmas. Oh, glória! Diga amém. Pode sentar, por favor, pode sentar. A Bíblia claramente vai nos levar a entender, falando sobre esse assunto, que nós enfrentamos uma guerra, e nós vivemos lutas e passamos por lutas, enfrentamos problemas e travamos uma guerra o tempo todo. E eu quero mostrar para você alguns trechos dentro da palavra que nos levam a entender que estamos numa guerra, estamos num combate direto. Eclesiastes, o capítulo 3. Mais à frente um pouquinho, você está no livro de Salmos, mais à frente o livro de Provérbios, e o próximo livro, Eclesiastes, o capítulo de número 3. Eu quero ler o versículo de número 8, que diz assim: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de combate, tempo de luta e tempo de paz. Veja que Deus não oculta isso. Tem o tempo de guerra, tem um tempo de lutar, tem um tempo de brigar. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Vá até o capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 3. Olha que o apóstolo Paulo vai falar. Veja o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como o que, amados? Um bom soldado de Cristo. Veja isso. Sofre como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que luta, ninguém que está na guerra, pode se embaraçar com o negócio desta vida.
a fim de agradar aquele que o alistou para o que, amados? Para a guerra. É essa visão que o mundo espiritual tem de mim, tem de você. Ainda que você não se sinta preparado ou preparada, o mundo espiritual te enxerga como um soldado. Você, querendo ou não, aceitando ou não, não muda quem você é e o que você representa no mundo espiritual. A visão que Deus tem de cada pessoa, seja o pastor, seja o diácono, seja um simples membro, seja um novo convertido, é que esta pessoa é um soldado de Cristo. Independente do tempo de igreja, independente do cargo que tem na igreja, independente de qualquer situação, ao entregar a vida para o Senhor Jesus, ao receber Jesus como único Senhor e Salvador, esta pessoa recebe automaticamente poder para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a força do maligno. Automaticamente ela é autorizada por Deus para vencer o seu inimigo. Por quê? Porque ela está no meio de uma guerra. E você precisa entender que esta é a visão que o mundo espiritual tem de você. Você está numa guerra e você é um soldado do Senhor Jesus Cristo. Ainda no Novo Testamento, volte um pouquinho. Paulo vai falar com muita clareza, a segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 10. Eu quero ler o versículo de número 4. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia é o mesmo que guerra. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são o que, igreja? Carnais, mas sim armas poderosas em Deus, ou seja, espirituais, para destruição das fortalezas. Então diga comigo assim: eu estou numa guerra. Diga mais uma vez: eu estou numa guerra. E sou soldado do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Toda guerra, ela acontece no campo. Um campo que é chamado de campo de batalha. O campo de batalha é o local aonde a guerra acontece, aonde o confronto entre duas forças acontece. Toda guerra acontece no campo de batalha. E cada pessoa, cada ser humano tem pelo menos 3 campos de batalhas. E nesses campos, uma guerra é travada. Uma briga acontece. Há uma guerra, a força do mal querendo dominar esse campo. E eu, por ser um soldado de Cristo, por conhecer a palavra e conhecer a verdade, não posso permitir que nesse campo de batalha o inimigo tenha vantagem sobre a minha vida. Porque tanto quanto Davi, Deus nos ensina a vencer esta guerra. Amém, amados? Deus nos adestra, Deus nos capacita, Deus nos ensina e Deus nos dá a direção. Quais seriam então esses 3 campos de batalha que cada pessoa possui, que cada vida aqui possui? Pegue o papel e a caneta e anote o primeiro campo de batalha que existe em você. Posso falar? Posso falar? A sua mente. A sua mente é o primeiro campo de batalha que eu quero falar hoje. E há um antigo ditado
Acho que você já deve ter ouvido que diz assim: mente vazia, exatamente, oficina de Satanás. Onde acontece uma guerra na vida de todo mundo, é aqui dentro. É verdade ou não, meus amados? A sua mente muitas vezes é bombardeada. E sabe o que é interessante? Nós não temos domínio ou controle sobre isso. Nós não determinamos o que queremos pensar. Nós não temos muitas vezes nem como escolher o que queremos pensar. Porque tem pensamentos que chegam à nossa mente em horas que não são desejadas, em momentos que não são oportunos, em horas em que o pensamento não tem coerência alguma com o momento vivido por mim ou por você. É verdade ou não é, amados? Às vezes acordamos pensando, quando abrimos os nossos olhos e acordamos, já acordamos com determinados pensamentos, não tivemos nem a possibilidade ou a condição de escolher o que pensar, e vivemos uma guerra constante. Pensamentos negativos, pensamentos maldosos, pensamentos ruins que chegam o tempo todo na tua mente, para o teu casamento, para a tua família, para todas as áreas da tua vida, e nós não podemos nos render a estes pensamentos. Nós precisamos repreendê-los e dar lugar à nossa mente somente aquilo que edifica, somente aquilo que for bom para o meu crescimento e para o seu crescimento. Todo e qualquer pensamento contrário não é digno de atenção, não é digno de crédito. Rejeite, não aceite, lance fora qualquer pensamento ruim, triste, e não perca esta guerra nesse campo de batalha que é a tua mente. Diga para a pessoa ao seu lado: rejeite tudo que não presta. Amém, amados? A minha mente, a sua mente, ela tem que se envolver com coisas boas. Veja o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, o capítulo 4. Vá comigo até lá, por favor. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, o capítulo de número 4. Eu quero ler o versículo de número 8, que diz exatamente o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o que diz o final do versículo? Eu não ouvi, igreja. Nisso pensai. Quantos estão entendendo esta palavra? Muitas pessoas começam a perder aqui, ó. Muitas pessoas começam a fracassar aqui, naquilo que pensam, naquilo que guardam dentro da sua mente, naquilo que valorizam dentro dela. E você, por esta palavra, está sendo direcionado por Deus, orientado por Deus. Tudo aquilo que vem para te diminuir, tudo aquilo que vem para te entristecer, tudo aquilo que vem para colocar o teu Deus em dúvida e em prova, rejeite. Isso é um laço do maligno travando uma batalha contra você na sua mente. Quando o diabo tentar deturpar a tua mente, rejeite. Diga que você é soldado do Senhor Jesus, que essa seta maligna não vai te vencer, e que você sabe que Deus é contigo e Ele tem um tempo novo, um tempo de vitória, e a tua vida está nas mãos do Criador. Pode aplaudir o Todo-Poderoso. Diga para a pessoa ao seu lado: não perca a guerra na sua mente. Diga para ela: não perca as batalhas que acontecem dentro da tua mente.
Amém, amados? Nós vamos começar ganhando a batalha, porque o nosso pensamento esta noite está sendo purificado pelo sangue de Jesus. O teu cérebro está recebendo o toque poderoso do todo vivo e forte Deus. Segundo campo de batalha que cada pessoa possui, além da mente, o coração. Diga assim comigo: o meu coração é um campo de batalhas. E a Bíblia diz que saídas para a vida e saídas para a morte saem do nosso coração. E aqui dentro de cada pessoa acontece uma guerra. É verdade ou não é, amados? O coração é a sede dos sentimentos. O coração é a sede de todos os nossos sentimentos. É daqui que nascem as nossas decisões. É aqui que nascem as nossas atitudes. Quem está me ouvindo, entendendo, diga amém. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Sem contar que o nosso coração por si só não é perfeito, ele é enganoso. Uma guerra acontece aqui dentro o tempo todo. Sentimentos, vontades. É verdade ou não é, amados? Cada uma aqui sabe as guerras que enfrentam dentro do próprio coração. Desse campo de batalha, cada um sabe. Os pensamentos divididos, as vontades divididas. É verdade ou não é, amados? E ouça, para esse campo de batalha, que é o meu coração e o seu coração, o diabo tem 3 agentes especiais. Ele tem 3 agentes específicos, que vão trabalhar direto com o coração humano. 3 soldados, que fazem parte das hostes malignas, para atrapalhar a sua vida. E esses 3 agentes combatem o tempo todo contra mim e contra você, e o campo de guerra que ele escolheu é o meu coração. Quais são os 3 agentes que o diabo envia o tempo todo para atrapalhar a vida de uma pessoa, e os 3 agentes agem no coração humano? Primeiro agente, o orgulho. O primeiro agente enviado por Satanás é o orgulho. Porque o inimigo sabe que um coração orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, logo cairá, logo perecerá, logo será vencida. Porque Deus não trabalha com os orgulhosos, Deus trabalha com os humildes. É o coração humilde que cresce diante do Senhor. É o coração quebrantado que cresce diante de Deus. Não é o coração orgulhoso, soberbo ou prepotente, muito pelo contrário. O coração orgulhoso vai cair. O coração orgulhoso vai se dar mal se não se arrepender e rejeitar o orgulho. Em momento algum da sua vida, aceite o orgulho te derrubar, te destruir. Não aceite, rejeite. Seja humilde, seja quebrantado, porque o Senhor estará contigo. O Senhor te exaltará, porque Deus, Ele abate os soberbos e orgulhosos, mas exalta os humildes de coração quebrantado. Oh, glória! Diga para a pessoa do seu lado: um coração humilde. Diga mais forte: um coração humilde. Provérbios, de número 16. Volta um pouquinho e vai guardando esta palavra. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O provérbio de número 16. Eu quero ler o verso de número 18. Que diz o seguinte, presta atenção, por favor. Provérbio 16, o verso 18. A soberba
ou o orgulho é a mesma coisa? Procede o que, amados? Procede o que, amados? A ruína. E a altivez do espírito precede o que? A queda. Quem sabe dessa verdade? Satanás. E o que ele faz? Ele envia o agente do orgulho para fazer uma pessoa se tornar o quê? Orgulhosa, prepotente, soberba. Quem está compreendendo, diga amém. Achando que é melhor do que os outros, que é maior do que os outros, menosprezando as pessoas, rejeitando as pessoas. Se nós temos talentos e se nos sobressaímos diante de algumas outras pessoas, toda honra e toda glória e todo louvor seja dado ao Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que opera tudo em todos. Amém, amados? Olha outro trecho aqui ainda em Provérbios, o Provérbios 29. Vai mais à frente um pouquinho. Nós vamos ler o verso 23. Olha o que diz a palavra. A soberba, presta atenção, do homem fará o que com ele? O abaterá. Mas o humilde de espírito obterá honra. Amém, amados? Diga, Deus vai me honrar. A honra é grande ou a honra é pequena? Então fala de acordo com o tamanho da tua honra. Fala, Deus vai me honrar. Por quê? Por quê? Porque o seu coração é um coração humilde. Porque todas as vezes que o inimigo tentar semear algo orgulhoso e forte no teu coração, o que é que você vai fazer? Você vai rejeitar isso. Você vai dizer, aqui você não tem vez, Satanás. Aqui você não tem vez. Toda honra e toda glória pertence ao Deus poderoso. E aqui você não vai ter lugar não. Porque aqui há um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Amém, amados? Esse é o primeiro agente que age para atrapalhar, que age para te derrubar, trazendo o quê? Orgulho. Segundo agente, posso falar? Anote aí, o medo. Pode anotar, o medo. E coloque assim do lado da palavra medo, uma força que paralisa. Diga comigo, o medo é uma força que paralisa. É verdade ou não é? Uma pessoa com medo, ela não tem coragem de tomar decisões. Uma pessoa amedrontada não tem coragem de enfrentar as consequências, de ir adiante e vencer as questões da sua vida. Uma pessoa amedrontada se torna uma pessoa paralisada. Como vencer? Como conseguir dar a volta por cima? Nós precisamos buscar a Deus, confiar no Senhor, continuar andando e olhar para o poderoso Deus, porque dele nos vem a vitória. Amém, amados? Diga, independente do que aconteça, os meus olhos permanecerão fitos, fixos no Todo-Poderoso Deus. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te vencer. O inimigo vai semeando medo. O agente do medo, ele vai querendo ganhar espaço no teu coração. Mas o agente do medo só ganha espaço se você der espaço. Se você enfrentar o medo, se você for corajoso. E não se esqueça, Deus não te deu espírito de medo.
de temor. Deus te deu espírito de fortaleza, espírito de força, para você ser forte, ir em frente e viver vitórias de Deus na sua vida. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de tentar, não tenha medo do que vai dizer a tua família, não tenha medo do que vão pensar. Se você está na direção de Deus, se você está movido pelo Espírito Santo, não tema absolutamente nada, porque o Deus que te dá direção, Ele manda eu te dizer: eu irei na tua frente, esta peleja não é tua, porque eu, diz o Senhor, pelejarei por você. Oh, glória! Diga para a pessoa do seu lado: a vitória é sua em nome de Jesus, não temas. Nós começamos a ver a Sagrada Escritura, e sempre que Deus se apresenta, Ele diz ao homem: não temas, porque eu sou contigo. Pedro está se afogando, o barco está numa força violenta pelo vento, todos estão com medo. Jesus se aproxima e diz: não temas, sou eu que vim resgatá-los dessa forte correnteza e dessa tempestade que quer acabar com todos. Não tenha medo de absolutamente nada, porque o Senhor é contigo. Deus disse para o Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo e não tema absolutamente nada, porque eu sou contigo por onde quer que fores. Amém, amados? Só que o inimigo sabe que o medo é uma força o medo é uma força que paralisa. Talvez em alguns momentos da sua vida, você ficou paralisado, não teve coragem para agir ou tomar uma iniciativa, porque ficou com medo. E quem sabe até hoje você guarda lembranças daquela oportunidade. E quem sabe até hoje você guarda dentro de você lembranças daquela chance que você deveria ter feito, mas porque estava com medo você não fez. Eu quero profetizar na sua vida: aquela oportunidade até então pode ter passado de você, mas Deus tem dias melhores. Deus não vai deixar de cumprir o que prometeu a você. Eu só quero que você seja destemido, e quando a oportunidade bater a tua porta e você tiver a certeza que Deus está te dando a direção, vai em frente, não temas, porque o Senhor não vai te dar, Deus já te deu a vitória. Oh, glória! Quem está tomando posse desta palavra, diga glória a Deus. O terceiro agente, posso falar? O terceiro agente é a incredulidade. Diga comigo: o terceiro agente é a incredulidade. Coloque ao lado da palavra incredulidade: uma barreira que impede a minha bênção. Anotou? Diga comigo: a incredulidade. Fala forte, gente. A incredulidade é uma barreira que impede a minha bênção. Você precisa acreditar. Porque todas as coisas são possíveis quando cremos. Não é isso que diz a palavra? Quando nós duvidamos, quando deixamos a incredulidade entrar, uma barreira que impede a bênção começa a ser formada. E milagres, ouça o que eu digo, milagres deixam de acontecer por causa da incredulidade. E se existe uma pessoa interessada em impedir que a sua vida seja uma bênção, esse alguém é Satanás, é o diabo. E ele possui um agente
que trabalha dentro desse campo de guerra chamado de coração, semeando o tempo todo a incredulidade dentro de você. Você se depara com uma situação, logo vem dentro de você, está vendo? Não vai dar certo. Pessoas que muitas vezes você nunca viu, e até mesmo pessoas que estão bem perto de você, dizem para você que está perdido. Dizem para você muitas vezes que não tem jeito. E às vezes deixamos entrar dentro do nosso coração esse sentimento que se chama incredulidade, que quer barrar a minha bênção e barrar a tua bênção. Você tem que acreditar mesmo quando tudo à tua volta diz que não. Você tem que crer mesmo quando todos dizem que você é louco. Porque é quando você crê, é quando você usa o poder da fé, que os milagres do Senhor começam a te alcançar. Amém, amados? Veja no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. O Evangelho que Marcos escreveu, o capítulo de número 5. Aliás, o capítulo 6, o versículo 5. Desculpa. Evangelho de Marcos, o capítulo 6. O versículo de número 5. Quem achou diz amém. Está escrito assim: e não podia fazer ali obras o que, igreja? Maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado de que, igreja? Da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Veja que Jesus não pôde operar ali maravilhas. Por que Jesus não pôde operar maravilhas? Porque aquele povo duvidava. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. O inimigo sabe disso. Por isso que o agente da incredulidade vive o tempo todo semeando isso dentro do teu coração. Você vai ser infeliz, você nunca vai conseguir ninguém não se importa com você, seu casamento é uma droga mesmo, seu marido nunca vai ser o homem que você deseja, você vai ficar para titia, sua vida vai ser um fracasso, essa doença não tem jeito, sua vida financeira é isso mesmo, olha aí, meu amigo, minha amiga, quando isso bombardear teu coração, olhe para o céu, glorifique o Deus que você serve, e diga para esse sentimento, e diga: Satanás, a minha fé diz que o impossível vai acontecer, porque Deus opera maravilhas. Oh, glória! Não deixe o diabo ganhar essa guerra em seu coração. Amém, amados? Diga comigo: o diabo não vai ganhar essa guerra no meu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Não duvide, acredite, Deus vai te abrir muitas portas. Amém, amados? Versículo de número 24. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, ó glória, crede que recebereis e tê-lo-eis, diz o Senhor. Não duvide, porque Deus já te deu. Não duvide, porque a bênção é sua para a glória de Deus. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. 3 agentes que combatem o teu coração. Quais são eles? O primeiro, orgulho. O segundo, o medo. E o terceiro, a incredulidade. Lembrando que o coração é um campo de guerra. É o local do conflito. É o local onde o inimigo atua para travar uma guerra. E ele usa os 3 agentes para semear orgulho, medo e incredulidade.
terceiro campo de guerra que existe dentro de cada pessoa e que envolve cada pessoa. Posso falar? Esse campo de guerra que o inimigo trabalha são os nossos relacionamentos. Diga comigo, o diabo trabalha nos meus relacionamentos. Diga mais uma vez, o diabo trabalha nos meus relacionamentos. Meu pai dizia assim para mim: o passarinho que acompanha o morcego, você conhece esse ditado? Como é que é? Exatamente. Meu pai dizia, o passarinho que acompanha o morcego dorme de cabeça para baixo. Tem outro ditado que você sabe, eu vou começar e você termina. Quem anda com porcos? Minha avó dizia assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É impressionante como isso é a pura verdade. O inimigo se apropria dos relacionamentos para interferir no teu casamento, para interferir na tua vida profissional, para interferir na tua vida conjugal, sentimental, enfim, para interferir em todas as áreas da sua vida que ele tenha acesso por meio de um relacionamento. E nem todo mundo que chega perto de você tem realmente as intenções que aparenta ter. Amém, amados? Nem todo mundo que se aproxima de você tem um coração tão bondoso como ela aparenta ter. Te deseja tanto bem como ela aparenta desejar. Por isso precisamos estar atentos, com os nossos olhos abertos. Por isso que é necessário buscar o Espírito Santo para ter discernimento espiritual, para conseguir entender, perceber e visualizar as coisas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com os seus relacionamentos. Amém, amados? Olhe para mim agora. Não me responda, tá? Eu vou perguntar, mas responde para você. Com quem tu andas? Quais são as pessoas que estão perto de você? Elas te motivam? Elas te aproximam e te empurram para perto de Deus? Quem está me ouvindo, diga amém. Ah, mas essas pessoas são tão bondosas, pastor, estão sempre por perto. Será que o inimigo não tem se apropriado de tais pessoas? Não duvide disso. Não duvide disso. Para atrapalhar a tua vida. E essas pessoas vão agindo em conjunto na tua mente, no teu coração. Estão perto de você para atrapalhar a sua vida. Talvez, meu amigo, minha amiga, coisas na tua vida estejam travadas, porque Deus sabe que determinados relacionamentos irão te prejudicar lá na frente. Abra seus olhos, abra seus ouvidos, comece a perceber o que Deus te revela esta noite, porque eu disse a você, quem vai cair nessa guerra é o diabo. Você não veio aqui para perder, não. Deus está adestrando as tuas mãos, Deus está te doutrinando e fazendo de você um vencedor pelo poder desta palavra. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Cuidado com os seus relacionamentos, na faculdade, na escola, no trabalho. Existem momentos que precisamos ser decisivos para escolher quem vai andar do nosso lado. Existem momentos que precisamos ser violentos com o que queremos e aonde pretendemos chegar. E às vezes seremos interpretados como fanáticos. Às vezes seremos interpretados como caretas e coisas parecidas. Mas pouco importa
o título que me darão. O que eu preciso é estar no centro da vontade do meu Deus. O que eu preciso é saber que estou fazendo a coisa certa. Eu não estou aqui doutrinando ninguém a ser arrogante, petulante, a maltratar os outros e dizer você é do diabo, eu sou de Deus. Eu não ando com quem não é de Deus, eu não ando com quem não é da igreja, não é nada disso. Eu estou falando de ter um relacionamento. Um relacionamento é intimidade, é ouvir, é se envolver. Se envolva com pessoas que vão edificar a tua fé. Se envolva com pessoas que vão te ajudar a crescer. Se envolva com pessoas que vão aumentar a chama que existe dentro de você. Pessoas que te empurram para Deus, que te levam para Deus. E aí, meu amigo, quanto mais perto de Deus você estiver, e quanto mais perto de pessoas de Deus você estiver, o diabo não toca em você. O diabo não se aproxima de você, e Deus nos garante a vitória. Oh, glória! O provérbio de número 13. Volta um pouquinho, por favor. O provérbio de número 13. Acharam? Nós vamos ler o versículo 20. O provérbio 13, 20 diz assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será o quê? Será o quê? Afligido, destruído. Amém, amados? Diga mais uma vez para a pessoa do seu lado: cuidado com os seus relacionamentos. Olhem para mim. Eu quero que você me responda com franqueza. Quem aqui já se decepcionou com o relacionamento? Eita Jesus. Eu não devia ter perguntado um negócio desse, né? Você ficou surpreso? Surpreso e muitas vezes surpreso e decepcionado. Eu não acredito. Qualquer pessoa, menos você. Às vezes as coisas vão tomando uma proporção tão grande, está mais na cara do que nariz, mas nós não percebemos. Porque o inimigo vai ganhando espaço. Quem está me ouvindo, entendendo, diga amém. E vai prevalecendo nessa guerra. Mas fique em paz. Fique em paz. Porque o Deus da guerra está abrindo os teus olhos esta noite. Fique em paz. Porque o Deus da guerra não te deixará ser confundido. O Deus da guerra está te forjando e te fortalecendo esta noite, para te dar uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, quem toma posse desta palavra, diga glória a Deus. E por favor, dê para Deus uma linda salva de palmas. Fiquem todos de pé, por favor, todos de pé. Você tomou posse disso? Entendeu esta palavra? Coloque a mão direita sobre o seu coração, por favor. Vamos orar juntos esta palavra. Vamos orar juntos esta palavra, essa madrugada. Por volta das 2 horas da manhã, mais ou menos, 2 e alguma coisa. Eu vim aqui na igreja. Abri, entrei. Comecei a orar. A pedir a Deus, orar por você. Antes que você sentasse nessa cadeira, eu já havia orado por você esta madrugada. Porque eu disse para você que se depender de mim, a vitória é sua. Porque se é para orar e chorar entre o alpendre e o altar, eu vou fazer a minha parte. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu estava orando, pedindo a Deus direção, força, sabedoria. Eu corri, peguei a Bíblia. Disse: Espírito Santo, eu sei que você conhece Espírito Santo. Inclusive, antes que eu leia, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, Espírito Santo. Antes que eu leia, você já sabe o que eu vou dizer. Mas eu quero recitar isso aqui para você, Espírito Santo. Eu vou ler e vou dizer que eu creio nisso aqui.
E eu li assim: esta unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. Espírito Santo, esta unção está sobre a minha vida, e eu creio nesta palavra. Então quem vai me dirigir é o Senhor. Eu serei o líder que agradará aos olhos de Deus, e eu estou orando em cima desta palavra. Espírito Santo, o Senhor sabe disso. Então nós vamos orar agora em cima desta palavra que nós ouvimos agora. E você não vai perder as guerras da tua vida, você não vai perder os combates que você tem enfrentado. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Então coloque a mão direita sobre o seu coração e diga assim comigo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu ouvi a tua palavra e sei que o Senhor conhece muito bem a palavra, pois tu és o autor, és o verbo de Deus. Mas eu oro esta noite em cima desta palavra, e eu digo: Senhor, adestra as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a peleja. O Senhor sabe da guerra que acontece na minha mente, no meu coração e nos meus relacionamentos, mas eu coloco diante do Senhor a minha vida. Eu não aceito perder, porque em ti, meu Deus, eu sou mais que vencedor, mais que vencedor. Me ajuda, Deus, me dá vitória, ó Deus, para a glória do teu nome. Diga amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor John Golbery, líder da Igreja Cristã Crescer em Cristo. Participe de nossas reuniões e receba o seu milagre.